Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, vencedores e perdedores da 12ª rodada do Brasileirão na área. E obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Esse aqui já é o quadro tradicional do Corneta Ball, mas se você não conhece, eu vou aqui trazer 5 personagens, diretos ou indiretos da rodada, que a gente classifica como vencedores, que foram bem, e 5 perdedores, que são aqueles que saíram um pouco manchados dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno traz os nomes dele, eu vou trazer aqui os meus, a gente não sabe qual que é o de cada um. E a gente tenta aqui analisar um pouco a rodada, também trazendo um olhar um pouco além das quatro linhas. É, com certeza. E hoje a gente começa com vencedores ou com perdedores, Matheus? Eu não tenho certeza, mas eu acho que no último a gente começou com os perdedores. Então, para variar, vamos com os vencedores dessa vez. Bora, eu vou puxar aqui meu primeiro. Eu vou de Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, para quem não conhece o nome. Eu acho que é justamente por isso que ele merece estar entre os vencedores. É um cara que chega assim, completamente desconhecido, era um ex-auxiliar do Arthur Jorge. Cria-se muita polêmica em cima da contratação dele, porque o Botafogo já vem apostando em treinadores há muito tempo e a maioria não deu certo. Então, quando tenta mais uma vez, eu acho que a torcida, já com todos os problemas extracampo, já tem um pé atrás, mas a verdade é que o começo é bom. Botafogo consegue mais uma goleada no campeonato. Tudo bem que a Chapecoense, mas em Chapecó geralmente é um jogo duro. 4-1 aí, esse começo do professor Franklin Carvalho é promissor no Botafogo, eu diria. Exato, né? O Botafogo que tá numa zona ali meio morna do campeonato, tá na nona posição. Deixa eu só conferir aqui a tabela para não falar errado. É, exatamente, o Botafogo é o nono colocado. E assim, tendo em vista a perspectiva que o time tinha, com todos os problemas, tá bom demais, tá? O Botafogo passar um ano ali sem sustos, tranquilo, tá muito bom. Goleou a Chapecoense nessa rodada, assim, que é um time que vai brigar para não cair, mas o Botafogo foi lá, fez a parte dele, conseguiu a vitória, mesmo jogando fora de casa. Eu coloquei o time aqui como um dos vencedores, porque no meio de semana, né, foi anunciado no jornal como se tivessem vendendo um Peugeot 207, né? Falar, não, aqui ó, é o Botafogo. É um clube ali no Brasil que nós estamos querendo vender. O grupo Eagle, né? Que eu acho que é o nome do grupo do John Isso. Textor, anunciou o Botafogo dessa forma. O time foi muito zoado ao longo da semana, mas conseguiu uma boa vitória no Campeonato Brasileiro. E, como eu disse, está fazendo um início de campeonato, que não é nem um início, assim, já foi um terço do brasileiro. E está ali no meio de tabela, não está sofrendo tanto susto, como outros grandes times estão. Tiveram começos bem mais atribulados que o do Botafogo em termos de tabela, né, em termos de pontuação. E o Franklin Carvalho parece que vai, nesse furacão que é o Botafogo, está conseguindo desenvolver o trabalho e fazer o Botafogo avançar. E como você disse, né, nesse momento talvez isso seja o melhor que poderia acontecer para o Glorioso. Exato, eu vou trazer aqui mais um vencedor, que nesse jogo aqui poderiam ter vários, tá? A gente poderia citar o Fluminense, que depois de uma semana complicada, não conseguiu a vitória em cima do Santos fora de casa, assim, num jogo bom. Poderia citar ali, colocar nos perdedores, os coçadores de orelha, porque aparentemente você vai ser criticado. Mas eu resolvi colocar aqui o Gabigol por uma coisa específica. No jogo contra o Recoleta, ele foi criticado, assim, não foi criticado, teve uma pergunta para ele, né, sobre o que ele poderia fazer para ajudar o Santos, e ele respondeu assim: "Olha meus números aí". E o Gabigol sai desse jogo farmando número, né? Um gol e uma assistência. Um bonito gol, inclusive, né, de direita, coisa que não é comum na carreira do Gabigol. Então resolvi colocar ele aqui entre os vencedores, que apesar do Santos estar uma bagunça, nesse jogo ele foi bem. E dando essa resposta aí, se é para olhar os números, ele entregou no jogo, mas o Santos perdeu por outros motivos. Ele que, se for olhar os números, tem 4 gols até aqui no Brasileiro, ficou fora por algum momento ali por questões de lesão,
Então não são tão ruins assim, mas a questão, eu acho que tanto com ele quanto com o Neymar, é muito mais de desempenho do que, de números brutos em si, até porque se você for analisar, a temporada dele no Cruzeiro ano passado, se você for olhar na planilha, não foi tão ruim assim para um jogador reserva. Mas em questão de desempenho e de resultados, aí sim você pode interpretar que foi um péssimo negócio. Então eu acho que pelo menos está fazendo os golzinhos dele. Então o torcedor que não assistir os jogos e só olhar depois vai tentar buscar outros culpados. E eu, inclusive, tenho um outro culpado aqui entre os perdedores deste jogo, então eu vou falar mais pra frente. Pode trazer mais um vencedor aqui? Olha, Cara, eu vou de Vasco da Gama, que estava voltando a ser um membro muito presente nos nossos perdedores. O Vasco, que desde o ano passado é com certeza o time que mais vezes apareceu nesse quadro entre os perdedores. E assim, Renato Gaúcho teve um começo excelente, boas vitórias, muitas viradas, inclusive. E parecia que o Vasco estava dando alguns passos adiante. Até que chegou um momento que a sequência do Vasco foi muito ruim em questão de desempenho e de resultado, vários problemas aparecendo, um time que tinha uma defesa muito frágil, que entregava pontos para adversários piores do que ele. E aí o Vasco vai jogar contra o São Paulo, sai atrás, o São Paulo cria boas oportunidades e mais uma vez o Vasco consegue uma virada. Então, eu acho que não está mais naquela lua de mel que foi o começo do trabalho do Renato Gaúcho, mas pelo menos reencontrou o caminho das viradas, o caminho das vitórias e das viradas, né? Que é a forma que a maioria das vitórias com o professor Renato Portaluppi veio para São Januário. o Vasco conseguiu dar essa arrancada com a chegada do Renato, mas já vinha sofrendo ali com alguns resultados ruins. Nesse jogo, inclusive, poderia até ter tomado um 2-0. O Caleri perde um gol que um atacante do nível dele não pode perder. E ainda assim o time conseguiu a virada, né? O Vasco foi e teve poder de reação como vencendo uma marca, né? Outros jogos, assim como o Bruno destacou, o Vasco conseguiu reverter situações que estava atrás no placar. É importante, então, uma vitória para dar uma moral que poderia já ser ali um início de complicações no trabalho. Você ganha de um adversário que está na parte de cima da tabela, jogando em casa, né, mostrando a força do mando de campo do Vasco. Então, um resultado muito, muito positivo para o Renato e para o Cruz Maltino. O Vasco é o time da virada. Quem fez essa música também é um vencedor, porque está mostrando com uma grande acurácia nesse momento. Exatamente. Trazendo aqui mais um vencedor, eu coloquei Isidro Pita, que meteu 3 gols no jogo do Bragantino. Poderia ter colocado quem escalou ele no Cartola como vencedor, mas resolvi destacar o atacante. E é um jogador que, assim, já está há algum tempo aí na Série A, parece que ninguém dá tanta bola assim para ele, que não é nenhum dos grandes craques, um dos melhores atacantes do campeonato, mas para os times que ele jogou, ele consegue entregar os seus golzinhos, consegue ali ser útil nessa região ali do meio de tabela. Ele é um bom atacante, fez 3 gols no jogo contra o Remo, para o Bragantino. Então resolvi destacar o atacante aqui, Isidro Pita, entre os vencedores. Eu tinha aqui professor Wagner Mancini, que tem reuniões frequentes com Jürgen Klopp, né? E assim, a gente tem essa brincadeira aqui no canal desde o ano passado. Mas é verdade que o trabalho do Wagner Mancini é bom, né? Acho que se a gente for olhar só o Brasileirão, está acima das expectativas. Mais uma vez, o Bragantino começa o campeonato bem. Hoje é o oitavo colocado, 17 pontos. É bem acima do que eu esperava, pelo menos. O Bragantino, que ano passado começou melhor do que esse ano, é verdade. E depois teve uma queda de desempenho, assim, uma das maiores sequências negativas que a gente já viu no futebol brasileiro nos últimos anos. Esse ano não está tão bem quanto estava nesse mesmo momento, em 2025, mas a verdade é que continua somando seus pontos. E eu acho que é mais um ano que o Bragantino vai se manter na primeira divisão, vai conseguir algumas vendas de alguns jogadores jovens que tem ali, e eu acho que esse é o objetivo, né? O Bragantino é isso,
Eu acho que mais uma vez caminha para cumprir as suas metas anuais. Exatamente, né. Às vezes o erro é a gente esperar que o É, Bragantino dê um próximo passo, sendo que, às vezes, o próprio clube se imagina que tá ok ali na situação onde eles estão. puxa mais um É, vencedor. Cara, pode eu ir lá. vou com Palmeiras, né, que se mantém líder isolado do campeonato, 6 pontos de vantagem para o segundo e o terceiro colocado, Flamengo e Fluminense. Tudo bem que o Flamengo tem uma partida a menos, mas mesmo assim tem pelo menos uma rodada de vantagem na liderança. E é mais um jogo onde o Palmeiras não é brilhante, joga uma boa parte do jogo com um jogador a menos e mesmo assim sai com a vitória, 1-0. Gol de Gustavo Gomes em cima do Atlético Paranaense, que também vinha fazendo um bom campeonato, é o sexto colocado. É outro time que também não encanta, mas que vinha somando pontos. E a verdade é que o Palmeiras continua sendo aquele time que todo mundo conhece. Não é um futebol brilhante, não é um time que dá gosto de ver jogar, mas é um time que joga bem, ganha. Joga mais ou menos, ganha. Joga mal, ganha. E assim você vai ganhando não só jogos, como campeonatos. Ah, sem dúvida, né, o Palmeiras um jogo difícil, né, o Atlético Paranaense tá voltando da a primeira divisão, mas vem fazendo uma bela de uma campanha. E destacar aqui também, que a gente já até fez vídeo sobre esse assunto, de como o Palmeiras, contra os times da parte de cima da tabela, ele não consegue ganhar. Nesse ano, o Palmeiras já ganhou do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto colocado. Não ganhou do segundo porque ainda não enfrentou o Flamengo, né? Mas Fluminense, São Paulo, Bahia e Atlético Paranaense, todos esses que compõem o G6 junto com Palmeiras e Flamengo, o time do Abel Ferreira enfrentou e venceu todos esses adversários no primeiro turno. Então pode mostrar uma nova postura do Palmeiras com relação a esses jogos mais difíceis, né? Então, destacar aqui também, a César o que é de César. A gente bateu quando estava indo mal contra os times da parte de cima. Destacar aqui que nesses jogos o Palmeiras está conseguindo vitórias. E sem Vitor Roque, né? Que ainda está com problema. Voltou, né? Inclusive nesse jogo contra o Atlético Paranaense, mas que não vinha jogando por problemas de lesões, que é o principal atacante do time, pelo menos no quesito fazer gols. Tem também o Flaco Lopes, que é muito bom jogador, mas não tão artilheiro quanto o brasileiro. E mesmo assim, o Palmeiras continua ganhando seus jogos aí 1-0, 2-1, mas sempre são 3 pontos no final. Exato. Trazendo aqui mais um vencedor, Lucas Paquetá, que assim chegou no Flamengo, teve dificuldade, estava ali não conseguindo se encaixar, mas parece que nos últimos jogos o Paquetá tem desempenhado um nível melhor com a camisa do Flamengo. Parece que ele está se encontrando e isso melhora o time como um todo, porque o Paquetá ele é muito bom jogador, ele era titular na Premier League, peça importante, já foi titular de seleção em Copa do Mundo. Então é um jogador diferencial e com ele bem, a tendência é que o Flamengo todo saia beneficiado. Fez gol na vitória contra o Bahia, então quero destacar aqui o Paquetá, que teve um início difícil, mas já está reencontrando o seu melhor futebol às vésperas da Copa do Mundo, que pode ser importante para uma convocação. Na última ele ficou de fora, mas se ele continuar desempenhando desse nível e crescendo de produção, é muito provável que ele volte à lista final. Eu acho que o nome dele continua ali, não sei quão provável é a convocação dele, até porque o Danilo, que foi convocado para a mesma função que ele, vem jogando muito bem e foi muito bem também pela seleção brasileira quando jogou, mas concordo que eu acho que ele está aumentando a produtividade dele dentro de campo. Eu tinha aqui o Flamengo também entre os meus vencedores, Flamengo, Leonardo Jardim, 5 vitórias consecutivas e segue na caça do Palmeiras. Hoje, de novo, parece que a gente vai ter essa disputa para ver quem vai ser o campeão brasileiro. Mas falando mais sobre o Paquetá, eu acho que ele tem ganhado mais ritmo, né? Vale lembrar que nos últimos 2 anos o Paquetá teve dificuldade de ter uma sequência dentro de campo, seja por conta de lesões, seja por conta de toda a questão lá do processo, por conta das apostas. Ele ficou praticamente 1 ano parado por causa disso, perdeu uma transferência que seria muito grande para a carreira dele. Claramente demonstrou sinais, inclusive falou sobre isso, de estar sofrendo com algumas questões psicológicas por causa de tudo isso.
e eu acho que ele tem ganhado de novo um ritmo de jogo e voltando a ser o jogador que a gente conhece. Eu acho que tem muito também nessa análise do Paquetá do valor que foi investido, que vai sempre vir à tona, né. E eu acho que quando a gente olha mais de 40 milhões de euros, muita gente vai ficar esperando que o Paquetá, entregue gols e assistências todos os jogos. E essa não é muito a do Paquetá. Ele é sim um jogador bastante ofensivo, que participa muito do jogo e acaba dando principalmente bastante assistências, mas o Paquetá ele é muitas vezes um segundo volante, um jogador mais aberto, ou às vezes um armador, mas ele não é o cara que vai estar participando de gol todo jogo. Ele é um jogador que é extremamente intenso e que melhora o coletivo do time. Então eu acho que você fazer uma análise do quão bem está o Paquetá, analisando só gols, assistências, participações diretas, eu acho que você vai perder outras nuances do jogador, que é, como ele ajuda a fazer a pressão, como ele consegue voltar para marcar, como ele sai da pressão adversária, como ele encontra bons passes. É um jogador que tem facilidade para driblar no meio de campo e clarear jogadas. Então, eu acho que o Paquetá, ele bem vai ser muito importante para o Flamengo. E não vou falar sobre os valores, se ele vale o que foi investido ou não, porque isso é assunto para outro vídeo. Mas eu acho que ele está retomando o bom futebol e é um cara que tem tudo para ser um dos melhores meias do Brasil. Eu acho que essa análise dele, inclusive, eu vejo muita gente comparando. Eu acho que os 2 pontos fazem muito sentido quando você fala do Gerson também, né, que era quem fazia essa função no Flamengo, agora está no Cruzeiro. Eu acho que você olhar só os números brutos também não mostram muito o que os jogadores vêm entregando e com certeza o Paquetá, eu acho que está crescendo e vai crescer mais, ainda durante o campeonato. É, os dois são jogadores mais de jogo em si do que propriamente de estatística, né? Se você vê lá o SofaScore, pode não entender o que eles representam para os seus times. Eu tinha até o Gerson aqui na minha lista, acabei trocando pelo Paquetá, justamente pelo gol, por ter sido uma vitória ali contra o Bahia, um time que estava na parte de cima, e por ainda ver uma chance de seleção no jogador do Flamengo, mas o mesmo vale para o Gerson, né? Ele é um cara que também está reencontrando o seu melhor futebol, está ditando o ritmo do time do Cruzeiro, e com ele bem, a tendência é o time dele melhorar, assim como o meia rubro-negro. Tanto que os 2 times estão melhorando quando eles estão crescendo, né. E Exato. eu falei todos os meus vencedores, você tem mais algum? Eu vou trazer mais um, que é mais uma homenagem aqui, e acho legal que ficou como último vencedor, que eu coloquei o Oscar Schmidt aqui na lista dos vencedores. É um ídolo do esporte brasileiro, o maior jogador, o atleta de basquete que a gente já produziu aqui no país. E ele foi homenageado pelos times ao longo da semana com a morte dele, então foi legal. E achei legal a comemoração do Arrascaeta prestando essa homenagem para ele. Ele tira a camisa, ele trocou o número exclusivo para esse jogo, ele botou a 14, que era o número do Schmidt no basquete. Ele tira a camisa, estende no chão para fazer uma reverência, pega a bola e faz um arremesso de basquete. É, e o juiz ali, acho que se o juiz quisesse, ele não teria dado amarelo para o Arrascaeta, porque ele entender, mas falou, não, tá na regra, eu tenho que mostrar, e acabou aplicando o cartão amarelo. Mas para destacar a homenagem desse ídolo do esporte brasileiro, Oscar Schmidt está aqui entre os vencedores. Ele que é um grande vencedor aí, né, em toda a sua vida, o segundo maior pontuador da história do basquete, só foi passado recentemente pelo LeBron no ano passado, que é um cara que tá jogando profissionalmente aí há 22 anos, o LeBron foi draftado em 2003, então vai bater aí 23 anos de carreira quase. Eh E também eu vi muita polêmica em relação ao cartão. Eu acho que se o juiz não dá o cartão, ok, mas a regra é fria, tem que ser aplicado o cartão amarelo, todo mundo sabe, né? O Arrascaeta sabia que ia tomar esse cartão também. A polêmica não faz muito sentido, mas acho que muito mais importante do que falar disso é falar sobre o Oscar Schmidt, o grande jogador que ele foi. Fica aí a nossa homenagem. Passando para os perdedores, Vamos para os perdedores. Quer puxar o primeiro? cara, eu vou puxar o primeiro aqui. Eu vou de Lianco, zagueiro do Atlético. Atlético é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Perdeu de 2-0 para o Curitiba, em 2 erros individuais de 2 dos principais jogadores do time, né. O primeiro gol, erro do Hulk, o segundo, erro do Lianco. O Atlético que até jogou bem, eu acho que melhor do que vinha jogando, conseguiu tomou gol no comecinho, o Curitiba foi
passou a partida inteira se defendendo. O Atlético conseguiu ter volume de jogo, criou boas oportunidades, chutou bola na trave. O goleiro Pedro Rangel fez algumas boas defesas. E ali no meio do segundo tempo, o Lyanco simplesmente entrega um gol, onde ele, ao invés de fazer uma jogada simples, ele tenta um passe difícil, a bola pega no pé do jogador do Curitiba e entra. E aí mata o jogo, porque 2-0 muda completamente o momento da partida, a torcida vem junto com o Curitiba e ele consegue se defender com mais tranquilidade. E assim, é mais uma vez, para mim, a personalidade do Lyanco atrapalhando ele. Porque muito se falou sobre como o Lyanco criava problemas para ele, para o time, por causa dessa imposição que ele queria sempre colocar como se ele fosse o xerifão, ele era o machão e não sei o quê. Isso várias vezes, atrapalhava ele, fazia com que ele tomasse cartões, cometesse erros. E outro ponto, de novo, que eu acho que é a mesma questão, é que o Lianco ele sempre tenta a jogada mais difícil. E nesse jogo, mais uma vez, ele foi punido por isso. A impressão que eu tenho é que o Lianco ele joga muito mais por ele do que pro Atlético. Eu acho que sempre a intenção do Lianco, quando ele entra em campo, é mostrar que ele é melhor do que os outros. Sabe? Ele entra querendo provar para a torcida, para o adversário e para ele mesmo o quão bom ele é. Não quão bom o Atlético é. Então ele sempre vai tentar fazer a jogada que vai ficar parecendo que ele é muito bom. Porque ele tem um bom passe, ele encontrou bons passes nesse jogo, boas viradas, começou bons ataques do Atlético com passe rompendo linhas. Mas ele não precisa fazer sempre isso. Ele não precisa sempre provar que ele é muito bom e que ele tem um bom passe. Sabe, você está sendo apertado na sua defesa, toca a bola pro goleiro, dá um bico para frente. Você não precisa ficar sempre querendo se provar que você é muito bom. É por isso que eu tenho a impressão que o Leão ele quer sempre mostrar para todo mundo que ele é o bonzão. Ele joga para ele parecer muito bom, não para o time dele ganhar jogos. Isso me incomoda bastante. Não à toa ficou apelidado aí de zagueiro de Instagram, né? O xerife de Instagram, Lianco. E, assim, nesse lance aí é tudo tão patético que ele estava provocando o jogador do Curitiba antes de entregar o gol, né? É falando, pede para sair, pede para sair. E na jogada do lance mesmo, o Everson ele dá a opção de passe. Ele vê, não, estão vindo te pressionar, estão chegando no outro zagueiro, eu vou abrir um pouco aqui para ajudar. Se precisar, eu chuto essa bola para frente e a gente vê o que faz. E o Lianco resolve tentar um passe muito arriscado, todo pressionado, e acaba sofrendo gol o time do Atlético. Então, assim, eu acho que ele já se perdeu no personagem tem muito tempo, assim, tá bizarro o nível que chegou. E assim, se ele se preocupasse só em jogar a bola, ele é um bom zagueiro, cara. Ele seria ali, não sei se está no nível para ser o melhor zagueiro do Brasil, mas ainda seria um nível acima da média pro padrão do futebol brasileiro. Top 5 zagueiros brasileiros do Brasileirão, ele tranquilamente está. É. E assim, mas parece que ele tá preocupado com outras coisas, assim, não só em desempenhar o futebol dele, em ver assim que se o meu time estiver bem, eu vou estar bem e todo mundo vai é, exaltar o meu desempenho, o meu jogo, porque ele é o melhor zagueiro do Atlético, mas parece estar preocupado em outras coisas, né? E dando continuidade aqui no Atlético, eu coloquei o Barba entre os perdedores, porque assim, ele foi para a coletiva do jogo do meio de semana, ele deu uma carcada no elenco do Atlético ali na coletiva. Foi uma situação que a gente não está tão acostumado aqui no futebol brasileiro, com o tom da entrevista que teve. O Atlético, que vinha apresentando melhora, parece já estar encontrando um pouco mais de dificuldade. Perdeu para o Santos e assim foi superado pelo time da Vila Belmiro. E isso quer dizer alguma coisa, a gente vendo o Santos jogar e perde para o Curitiba agora também. No meio de semana ganhou quase que nos acréscimos do jogo na Sul-Americana. Tá com essa questão ali. E é aquela coisa: treinadores que adotam essa postura no Brasil, normalmente eles não têm muito tempo de trabalho depois disso, não. E eu acho que é importante para o Atlético dar respaldo para o treinador, tá? Porque já passou muita gente ali. O Atlético já teve Milito, já teve Filipão, já teve Cuca, Sampaoli, tudo com essa mesma galera que tá aí no elenco. Eram esses mesmos jogadores. E o cenário do Atlético ele não muda. É sempre ali
está lá na parte de baixo, não consegue mais disputar os grandes títulos. A exceção foi com o Milito, que chegou na final de 2 Copas, mas perdeu e acabou quase caindo naquele Campeonato Brasileiro. Então, assim, a diretoria do Atlético tem que dar respaldo para o treinador para ele fazer as mudanças que ele precisa, porque tem jogador do Atlético aí que eles ganharam muitas coisas pelo time, mas os títulos já ficaram lá no passado. E tem uma galera aí, o próprio Ianco, por exemplo, nunca ganhou nada pelo clube e tá com o rei na barriga. Se sente ali para poder fazer o que quiser. Até peitar torcedor na final do Sul-Americana no passado, ele fez. Se sentiu no direito de fazer isso. Então tá tudo errado no Atlético. Eu acho que o Barba, como você disse, ele vinha fazendo um bom trabalho, a gente via melhora no Atlético, inclusive eu vi um tweet do Guilherme Frossar, que é o principal, setorista, né, influenciador, setorista, jornalista que cobre o Atlético, e segundo ele, inclusive, o Barba tentou entregar o cargo depois desse jogo e a diretoria convenceu ele a ficar. O Atlético depois falou que não teve nada disso, mas a informação que o principal setorista do Atlético postou nas suas redes sociais foi essa. Então, mostra que o clima já não está tão bom assim lá dentro, e eu concordo com você. Eu acho que o elenco do Atlético tem problemas, porque a verdade para mim é que os principais jogadores do Atlético estão envelhecidos. E já não apresentam mais o mesmo futebol. Se você for ver o ataque do Atlético, são jogadores mais velhos que não vivem seus melhores momentos. Sabe? Tirando o Coelho, sabe, o Hulk é uma sombra do jogador que ele já foi, essa é a verdade. Você depender do Hulk para você ganhar 50 jogos no ano, jogar 50 jogos no ano, ele não está entregando isso. É um cara que, se não fosse o Hulk, né, se não tivesse o nome e os títulos que ele tem, já estaria provavelmente no banco. E eu acho que o Hulk já tem um tempo que não vive seu melhor momento, sabe, eu acho que a idade chegou, sabe, é um cara que se cuida, que é fisicamente absurdo, mas já tem aí 40 anos, ele não tem mais o mesmo pique que ele tinha antes, então você não pode depender do Hulk para ganhar hoje. Eu acho que ele ainda é um cara que pode estar no seu elenco, pode entrar, em algumas situações, pode começar alguns jogos, mas ele não pode ser a sua principal peça de ataque toda rodada. Ele já não aguenta mais isso e hoje ele tem que fazer isso no Atlético. E aí você tem Dudu, que também já não é mais garoto, não vive seu melhor momento, o Bernard. Então eu acho que você tem vários jogadores no Atlético que têm bastante nome, mas que já estão mais velhos, não são mais os meus jogadores. E aí entre os mais jovens, você tem alguns bons jogadores, mas que também não tem nenhuma grande estrela, alguém para assumir a responsabilidade. Então eu acho que, eh, não só fora de campo, dentro de campo, o Atlético também tem alguns problemas. E eu acho que é um time que vai ficar meio que nesse meio de tabela no Campeonato Brasileiro, se as coisas correrem bem. Porque se começar a implodir muito esse vestiário, pode de novo brigar lá embaixo. Então eu acho que, o torcedor do Atlético também tem que abrir o olho, porque a situação não está muito boa não. Só para contextualizar aqui que você falou, tudo bem que tem uma galera no meio aqui, tá? Mas o Atlético tá só a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ele tem 14 e o Corinthians, que é o 17º, tem 12. Então, assim, que tem que ver os confrontos, que tem muito time ali entre os dois, mas está a menos de uma rodada da zona de rebaixamento, assim, no número de pontos. Eu acho que situação tá feia, acho que é essa forma que a gente pode resumir aqui. E trazendo rapidamente aqui um perdão do jogo que é um jogo que a gente até já falou, eu vou com o Gabriel Brazão, que é um cara que chegou, recentemente não, já tem um tempo no Santos, quando o Santos estava na Série B, é um goleiro jovem, é um cara que foi muito bem quisto pela torcida santista por muito tempo, porque é um goleiro de muito potencial, ajudou muito o Santos em momentos difíceis, o Santos que nos últimos anos tem sempre uma defesa muito frágil, então é um goleiro que é muito acionado e faz muitas grandes defesas, é um cara que é muito plástico nas suas defesas, mas eu acho que o Brasil ele tem alguns problemas de tomada de decisão, e tem aparecido bastante, principalmente nesse ano, e ele já está começando a sofrer alguma pressão da torcida santista, da mídia. eh, e assim, eu acho que mais uma vez nesse jogo Fluminense ele comete alguns erros de posicionamento, então é um cara muito atlético, como eu disse, ele tem defesas muito plásticas, mas ele já tem 25 anos, então, apesar de ser um goleiro jovem, já tem bastante experiência. Eu acho que ele poderia ter evoluído um pouco mais nessas questões. Bem que goleiro geralmente amadurece mais tarde, mas
no momento o Santos precisa de um grande goleiro. E eu acho que o Brasão tem potencial para ser, já se mostrou ser um grande goleiro, mas nesse momento ele está devendo um pouco e está começando a ser cobrado por causa disso. E a gente já falou um pouco sobre esse jogo, só vou colocar aqui o Brasão como um dos perdedores também dessa rodada. É, acabou que ficou nítida a diferença, né? Porque o Santos tem a bola do 3-2 e o Fábio pegou. Quando foi a vez do Fluminense, a bola vai no canto dele, ele não consegue fazer a defesa, né? Então, e o Fábio, que assim, é o. Se a gente for pegar o recorde dos últimos 20 anos, talvez seja o melhor goleiro do Brasil. E ainda, mesmo com mais de 40 anos, ainda se coloca nesse cenário, né? Vai fazer uma lista dos 5 melhores goleiros do Brasil. Se não colocar o Fábio, é loucura. Com Então, certeza. tá aí mostrando a diferença que foi. E dá para falar, né? Como depois da crítica do Veloso lá nos donos da bola, acho que a galera ficou com um pouco mais com a lupa voltada para o Brasão. Assim, era uma coisa que eu não tinha visto, mas assim, o Veloso é um cara que foi goleiro, assim, foi importante. Jogou no Palmeiras, tal, jogou no Atlético também. E ele fez a crítica ali aos movimentos do Brasão técnicos, né? Ele, assim, um cara da posição, quando ele vai comentar, eu nem vejo tantos donos da bola, só os chiliques do Neto, mas esse aí acabou que apareceu para mim, eu fui ver. E eu acho que ele tem um pouco de razão na crítica que ele tá fazendo ao Brasão, que você vê alguns lances dele que ele pega as bolas muito difíceis, mas umas bolas que às vezes parecem simples, o goleiro do Santos está aceitando. O Brasão que inclusive trabalhou com o Fábio, né? Os dois estiveram juntos no Cruzeiro. O Brasão que é um cara seleção de base a vida toda, saiu muito jovem do Brasil, se machucou, voltou para o Brasil, se machucou de novo, então talvez essas várias lesões no começo da carreira tenham atrapalhado esse desenvolvimento de questões mais básicas que estão sendo criticadas, mas como eu disse, é um goleiro que eu acho que é muito bom, ainda é jovem, tem o potencial e são coisas corrigíveis, né? Não é como se a gente estivesse aqui acabando com a carreira do Brasão, falando que ele tem que ir para o banco. Mas eu acho que é o momento de maior pressão para ele desde que ele chegou no Santos. Na Série B, né? Eu acho que ele vem para o Santos na Série B. Sim, sim. Trazendo aqui mais um perdedor e também rapidinho sobre um jogo que a gente já falou, que é o São Paulo, que estava jogando fora de casa contra o Vasco, estava ganhando o jogo, teve a bola do 2-0, não aproveitou, tomou a virada e segue a pressão em cima do treinador Roger Machado. A gente já falou aqui algumas vezes sobre esse caso, e é mais a questão de quando do que se o Roger será demitido, né? É um treinador que já chegou com antipatia da torcida, um cenário muito parecido com o Tite no Cruzeiro, para citar um exemplo recente aí de um treinador que foi mandado embora. E mas assim, a campanha do São Paulo, se a gente for olhar o início que era projetado, é muito boa, tá? O São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro. Ninguém imaginava isso lá. Depois de 12 rodadas, nem o torcedor de São Paulo mais otimista imaginava ver o time nessa situação. Mas é tanto problema assim, a pressão em cima do Roger é tão grande que às vezes parece que o torcedor esquece isso, sabe? Tipo, a perspectiva do São Paulo era estar lutando lá embaixo. O time está na parte de cima da tabela. Mas parece que nem isso acalma os ânimos da torcida, nem isso gera um pouco de tranquilidade para o clube. Então, assim, é um barril de pólvora o São Paulo. E quando o Roger for demitido, vai ser difícil achar alguém para assumir. O nome óbvio é do Dorival, que pode ali tentar dar uma acalmada, ser um nome de consenso. Mas será que ele vai querer pegar esse time nessa situação? O Roger, como você disse, já chegou demitido, né? Inclusive a posição que o time tinha no campeonato contribui já para a pressão em cima do Roger, porque, como você disse, o São Paulo não era esperado que estivesse brigando naquele momento pela liderança. E eu acho que nem se o Crespo tivesse continuado, o São Paulo ia continuar brigando pela liderança. Não é que você demite o técnico que está no topo da tabela e você traz um cara que não entrega os resultados que estavam sendo entregues antes, mesmo que, igual eu disse, a liderança do São Paulo já fosse algo anormal, que a tendência era que o time caísse de desempenho. Se caísse de desempenho na mão do Crespo, eu acho que seria menos pior do que cair no desempenho na mão do Roger, que aí já aumenta a pressão em cima dele, que já era muito alta, porque ninguém queria ele lá. Essa é a verdade. E eu acho que é questão de tempo até ele ser mandado embora. Não acho que chega na Copa do Mundo empregado no São Paulo o treinador Roger Machado, que podia estar entre os perdedores também. Trazendo aqui mais um perdedor, e é qualquer pessoa que tenha assistido aí Vitória e Corinthians.
o jogo que teve incríveis um chute no gol durante 90 minutos. É mais uma partida horrorosa aí, 0-0. E assim, eu pensei até em colocar o Vitória entre os vencedores, porque o Vitória está invicto a 7 jogos. O Vitória vem somando bons pontos no Brasileirão, nesse momento é o 11º colocado, à frente aí de Atlético, Grêmio, Inter, Santos, Cruzeiro, Corinthians. Então, a gente esperava também que o time tivesse mais para baixo. Jair Ventura vem fazendo um bom trabalho, mostrando que mais do que um excelente técnico para apagar fogo, ele pode manter um time na Série A desde o começo do campeonato, mas eu acho que é um jogo que tem um chute a gol, não tem como você tirar nada de bom entre os vencedores. Perde quem assiste esse jogo. É, realmente aí e é um jogo que teve muito público, né, porque o Corinthians é uma das maiores torcidas do Brasil. Então muita gente viu um jogo horroroso de futebol. Eu coloquei justamente o time paulista entre os perdedores aqui, porque o contexto da rodada levou o Corinthians à zona de rebaixamento, né. Um jogo ali. Não, beleza, o Vitória fora de casa pode ser aquele jogo meio casca de banana, mas o Corinthians é melhor que o Vitória, apesar de vir em um bom momento. Que nem você destacou, o Corinthians tem peças melhores. Então, esse empate acabou custando um pouco caro para o Corinthians, que dormiu na zona de rebaixamento, vai ter que esperar a próxima rodada para ver se consegue sair do Z4. E eu acho que o Diniz não ganhou nenhuma no Brasileiro ainda, né? O Corinthians não Dois ganhou nenhum dos empates. últimos 5 jogos. Ele empatou com o Palmeiras e empatou com o Vitória. Aí ganhou um jogo na Libertadores. Aí ganhou dois na Liberta. A estreia e o jogo da segunda rodada. Corinthians 100%. É. Em um lado ele tá invicto, no outro ele tá na zona de rebaixamento. Então, vamos tentar encontrar um equilíbrio aí, que não é uma característica do Fernando Diniz, né? Se tem uma coisa que os times deles não são equilibrados. Exatamente. Você tem quantos perdedores? Eu tenho 2. Eu também tenho dois. Então eu vou puxar mais um aqui. Eu vou de Grêmio, que perdeu para o Cruzeiro 2-0, no Mineirão, que teoricamente é um resultado até normal, né? O Cruzeiro é muito forte no Mineirão, mesmo que o começo de campeonato não tenha sido muito bom. O time ganhou as 3 últimas partidas que fez em seu estádio pelo Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que o Grêmio não ganha de ninguém fora de casa. Eu acho que, pelo que eu vi, eu tenho que confirmar essa informação, mas o Grêmio tem 2 vitórias fora de casa esse ano, e as 2 no Gauchão. Então é um time que, além de jogar um futebol muito ruim, fora de casa é ainda pior. O Grêmio foi completamente dominado pelo Cruzeiro. Esse 2-0 é um resultado mentiroso. Eu acho que o Cruzeiro podia ter goleado o Grêmio, que no primeiro tempo até encontra uns 2 assim, bons contra-ataques, tem uma bola na trave, mas é um time que não sabia se queria se defender ou se queria atacar. Metade do time marcava pressão, a outra metade ficava retrancado. Então o Cruzeiro tinha muito espaço no meio de campo. Matheus Pereira e Gerson deitaram ali naquele meio de campo, muito espaço para eles. Toda hora a defesa do Cruzeiro encontrava um passe que parecia que rompia 3 linhas do Grêmio. Então o Cruzeiro, mesmo saindo a bola lá de trás, parecia que estava sempre contra-atacando em vantagem numérica. E além disso, o time também não conseguia atacar. Então é um time que foi para contra-atacar, conseguiu alguns bons contra-ataques, mas não sabia se defender, também não sabia pressionar alto quando tentava pressionar alto, não conseguia criar com um toque de bola. Então, as chances do Grêmio era o Cruzeiro atacava, o Grêmio recuperava a bola com a defesa, tentava ligação rápida. E aí via o que acontecia. Conseguiu 2 chances assim, mas igual eu disse, eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito uns 4, 5 gols tranquilamente nessa partida. Eu acho que o Luiz Castro é outro que está aí com assento quente. É um time que não tem ideia definida. Como eu falei, não é time que defende bem para contra-atacar, não é um time que marca pressão, não é um time que tem a posse de bola. É um time sem identidade, sem qualidade. Eu acho que o Grêmio hoje é ruim em todas as fases do jogo e é ainda pior fora de casa. Tá fora da zona de rebaixamento agora, mas um ponto do Corinthians, que também tem alguns times entre eles. O Grêmio é o 13º, mas se as coisas seguirem assim, é questão de tempo até o Grêmio entrar na zona de rebaixamento. É, o Cruzeiro foi bem superior ao Grêmio nesse jogo, né, de cima. O
E assim, dá alguns jogadores no Grêmio ali que tem até alguma qualidade. O Arthur é um bom meio, o Carlos Vinícius é um bom centroavante. O Everton já foi um goleiro excepcional, hoje acho que ele é um bom goleiro para o nível do futebol brasileiro, né? Então, assim, peças tem. E talvez o título do Campeonato Gaúcho tenha dado uma acalmada num clima que talvez devesse ter tido mais lenha na fogueira, né? Porque o trabalho em si não era bom. Mas aí ganhou do Inter na final e deu uma tranquilidade ali um pouco maior e o trabalho não conseguiu desenvolver, né? Sim, ele tá jogando com o Pavon na lateral direita, que acho que isso também expõe um pouco de algumas deficiências que o time tem no elenco, né? E eu coloquei aqui o futebol gaúcho como um todo nos perdedores, porque além desse jogo, o Inter perdeu para o Mirassol dentro de casa, e assim, o Mirassol faz um ano fraco em 2026, mas ainda assim foi capaz de ganhar do Inter no Beira Rio. E assim, você falou que o Grêmio é o 13º, o Inter é o 14º. E assim, me assusta um pouco como parece que a dupla Grenal tá aceitando o novo papel dele ali no futebol brasileiro. Porque assim, beleza, vamos jogar contra o Cruzeiro fora de casa. É um jogo difícil? Mas assim, depois que o Cruzeiro fez o 2-0, o Grêmio morreu. Tipo assim, parece que os caras viraram e falaram assim, beleza, né? Perdendo. Tá bom. O Inter vai receber o Mirassol, que não vive boa fase, não é o Mirassol de 2025. Chega no Beira Rio, Mirassol ganha o jogo. Sim. E alguém se espanta sabendo que o Mirassol ganhou do Inter no Beira Rio hoje? Acho que não tem tanta gente que olha isso e fala, não, nossa, não estava imaginando esse resultado. Assim, é uma situação bem complicada para a dupla que estão virando coadjuvantes no futebol brasileiro, né? Eles estão ali fazendo figuração na tabela. O Grêmio até disputou o campeonato alguns anos atrás, muito na força do Soares, mas desde que ele foi embora, o Grêmio faz ali figuração. E o Inter, ano passado, quase caiu e se não ficar esperto esse ano, vai brigar também, porque tá na parte de baixo. Um ponto do Corinthians, assim como o Grêmio. A última grande campanha do Inter foi Edenilson! Que tudo bem que foi um pouco duro aquele campeonato para o torcedor colorado, né, que foi campeão brasileiro por 20 segundos, mas E em Copas tem a campanha da Libertadores de 23, que chega na semifinal, joga melhor que o Fluminense, mas toma 2 gols em 2 minutos no Beira-Rio e é eliminado. Então, talvez o grande último momento do Inter foi esse, olhando todas as competições, mas no brasileiro é esse mesmo. 2020 que terminou de forma melancólica. deixou marcas duras. Inclusive o Inter era o meu último perdedor, né, você já falou bastante aí. E é como você diz, é impressionante como o Inter é um time meio, moroso, né, parece estar sempre em banho-maria, o que é algo que não era esperado, principalmente com o treinador Paulo Pesolano, que quando trabalhou no Cruzeiro, inclusive, a única crítica que se fazia a ele era justamente ao temperamento explosivo dele. Tem foto dos auxiliares segurando ele, porque ele queria entrar em campo para bater no juiz, no meio de um jogo da Série B, quando o Cruzeiro teve a melhor campanha da história da competição. Então é um cara que não é conhecido por ser muito calmo. E esse time do Inter é um time, igual você disse, está calmo nesse caos que vive. Nem acho que fez uma partida tão ruim assim. Se você assistiu o jogo, o Inter teve várias oportunidades de fazer gol, não conseguiu. O Mirassol encontrou bons contra-ataques e matou o jogo. Muito parecido, um pouco mais parecido com o Mirassol que a gente viu no ano passado, que era um time que tinha muita precisão na hora de fazer o gol, muita tranquilidade. O segundo gol do Mirassol, inclusive, é um golaço, que é o gol de cobertura. Acho que esse é o segundo. Mas enfim, no final do primeiro tempo, o Mirassol tá ganhando de 2-0 dentro do Beira-Rio. Depende de como está a atuação do Inter, que poderia ter sim feito gols nessa partida. Eu acho que é igual você disse. Sabe, o time tinha que mostrar mais que ele não aceita esse tipo de coisa, que isso não era para estar acontecendo. Aí parece que estamos perdendo, valeu, tentamos. Hoje a gente até fez uma partida melhor que o normal, não sei o quê. Acho que a personalidade um pouco de alguns jogadores do Inter é meio assim, né. O Alan Patrick, que hoje é a principal referência do Inter, ele é um cara meio tranquilão. Ele não é um jogador muito de expressão, e eu acho que não tem problema a personalidade do cara ser essa, mas ele como capitão do time, como líder, se você já tem a sua principal referência assim, o Inter tinha que ter outros jogadores, sabe, que chega mais junto, mais vibração.
mais sangue no olho e não é. É um time todo meio bunda mole, o Inter. E continua perdendo jogos, né? Se o Grêmio um dos piores visitantes, né, junto com o Atlético, o Inter eu acho que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. É, tá difícil, tá bem difícil aí a situação do Inter. E já comentei um pouco antes, não vou falar mais sobre o jogo. Trazendo aqui meu último perdedor, Rogério Ceni. Por quê? Porque ele enfrentou o Flamengo. E sempre que ele enfrenta o Flamengo, ele perde. Então por isso ele é um perdedor. É, Assim, é bizarra a freguesia do técnico do Bahia contra o Flamengo. Assim, acho que não tem uma vitória na carreira. e é tudo bem. O Flamengo, desde que o Rogério Ceni virou técnico, o Flamengo é sempre o melhor ou o segundo melhor time do Brasil. Não é como se o Flamengo fosse conhecido por ser extremamente regular, né? O Flamengo gosta de entregar umas vitórias para alguns times piores. Sempre fez isso e continua fazendo. É impressionante que o Rogério Ceni, que é um treinador tão bom, com trabalhos tão bons, não consiga ganhar do Flamengo. Chega um ponto que a gente pode falar que é coincidência, que é o normal, mas quando a sua amostra é tão grande, sabe, isso perde um pouco de força. Ele tem que mudar alguma coisa. O jogo dele simplesmente não encaixa e ele é outro que não pode aceitar esse negócio. Se ele não é um cara muito conformista, então eu esperava que ele fosse mudar, sei lá. Cara, eu não ganhei do Flamengo, tenta alguma coisa completamente diferente. Mas tira isso de não conseguir ganhar do Flamengo. Acho que é um pouco até, sei lá. É inacreditável esse tabu do Rogério Ceni, essa é a verdade. E acho que ganha destaque também porque ele treinou o Flamengo, depois foi demitido, tal, passou pelo E foi clube. bem, né, ganhou Sim, títulos no Flamengo. foi demitido meio que na sacanagem ali também, né? Tipo, perdeu todos os jogadores por convocação, aproveitaram para mandar o cara embora, né? E assim, o Rogério ele é um bom treinador, como a gente destacou, mas e o Flamengo é um grande time, ou o time do momento do Brasil junto com o Palmeiras, mas outros treinadores também enfrentam o Flamengo com times piores que o Rogério Ceni enfrenta e já conseguiram ganhar. Ele não consegue. Eu tenho uma notícia aqui de maio de 2025. À época, o Rogério Ceni tinha enfrentado o Flamengo 16 vezes. Você tem um chute de qual o retrospecto? Aí é o retrospecto da NFL das temporadas mais antigas, né? O 0-16. 0-16. Ele tinha 16 jogos, 16 derrotas em maio do ano passado. Agora ele tem pelo menos 17 derrotas. Eu não sei, não lembro se ano Você conseguiu passado já tinham empatar. tido os jogos ou se empatou algum jogo. Esse número é absurdo. É talvez a maior freguesia de um treinador para um time na história do futebol brasileiro. Eu falo isso sem dado nenhum. Eu não tenho nenhum dado, mas eu duvido que algum outro time perdeu 17 vezes sem ganhar de um adversário, algum outro técnico. Você não tem dado, Bruno? É isso Não mesmo que você tenho falou? dado, Matheus. Você tem? Não, não, também não É. tenho, não tenho Não, dado. nada contra Mas também se tiver. Não tem problema. então ficamos por aqui com essa piada da quinta série. Então ficamos por aqui. Quase 50 minutos de vídeo aí já. Agradecemos a todo mundo que teve paciência para ouvir a gente falar por tanto tempo, né, e acompanhou esse vídeo até aqui. Deixa seu like, mostra que você gostou do nosso conteúdo, apoia aí o nosso crescimento, que a gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Se inscreve no canal também. Vamos continuar fazendo esse vídeo para todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões está chegando aí no momento final, semifinal, Copa do Mundo. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer, que vão manter e elevar o nosso nível de qualidade, que você, imagino que já goste, se você ouviu 50 minutos da gente falando, pelo menos um pouquinho do conteúdo que a gente produziu você gostou, né? Você não é masoquista. Então se inscreve aí para semana que vem você ter mais um podcast desse para você ouvir. Comenta o que você achou, se você concorda com os nossos vencedores, se você discorda dos perdedores, se a gente esqueceu de alguém, se você acrescentaria alguma coisa extra que a gente não falou aqui na nossa lista. Indica esse vídeo também para um amigo, para alguém que tá puto com a derrota do time dele, que ficou feliz que o time ganhou e às vezes a gente colocou como vencedor e vai melhorar ainda mais a semana dessa pessoa. Às vezes alguém que não assistiu a rodada e quer saber o que aconteceu com um ponto de vista um pouco diferente,
indica esse vídeo. E é isso. Mais uma vez, a gente agradece todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu e se inscreva nas nossas outras redes sociais, nossos canais de cortes. Tá aí. Valeu, falou.